Amém, irmãos? Foi. Graças a Deus por essa igrejinha, graças a Deus pela mensagem. E que Deus possa, Deus tem dado a mensagem aqui para nós. E que Deus possa nos abençoar para continuar sendo bênção para os irmãos. Amém? Então, deixa eu abrir comigo aos Hebreus. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque hoje nós vamos falar alguma coisa sobre o Filho de Deus, sobre o Cristo, Filho de Deus, sobre... A Bíblia diz que assim como ele é o cremos, amém? E deixa eu começar logo de início, para os irmãos já perceberem. Aqui, deixa eu perguntar para os irmãos de todo o meu coração, e depois nós vamos entrar na mensagem. Deus morre? Ou Deus morreu? Não. Hã? Não. Não? Por que não? É uma pergunta, por que não? Não, Rose. Amém? Quem falou que não? A irmã Rosa falou que não. Já está certa. Amém? Porque ninguém pode matar a Deus. Deus é Espírito. E é essa mensagem que a gente vai trazer na Bíblia para tirar as dúvidas das pessoas que estão aí fora. Não, em dúvida, não pelas pessoas que estão aí fora. Porque a Bíblia é bem clara que Deus nunca morreu. Amém? E que Deus fez este mundo para o Filho dele herdar todas as coisas. E para o Filho dele herdar todas as coisas, teria que morrer. Nossos dias, o herdeiro, para herdar alguma coisa, tem que esperar o pai morrer. Mas as coisas de Deus é diferente. Não se trata das coisas terrenas. Deus fez ao contrário. Quem entendeu? Deus não era Deus Salvador lá atrás. Deus só passou a ser Deus Salvador em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso Deus. Amém? Nosso Senhor, melhor dizendo. Amém? Então é isso que eu queria meditar com os irmãos. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo nega Jesus Cristo vindo em carne. Amém? Por que ele faz isso? Porque na carne, que não foi Deus que derrotou, foi o próprio Filho. Entendeu? O Filho, chamado Jesus Cristo, foi que venceu ele na carne. Amém? E ele precisava morrer. Por quê? Porque ao morrer, ele deu a vida dele por nós. Deus é o Espírito, Deus não morre. Os irmãos estão entendendo? Aí alguém vai falar que foi Deus que morreu. Isso é antibíblico. Isso não existe. Isso é negar a palavra de Deus e dar mão para o anticristo, que negam Jesus Cristo vindo em. A mão cara está falando que nega Jesus Cristo vindo em carne, não quer dizer nada daquilo que o senhor está falando. Quer dizer sim. Se ele veio em carne, por que ele veio em carne? Veio para morrer. E ao falar que foi Deus que morreu, você está negando a palavra de Deus. Amém? Então, vamos sua Bíblia comigo aos Hebreus. Aos Hebreus 1. Atrás, para frente. Atrás, para frente. Vamos começar por aqui. E por aqui já começa a falar a respeito da verdade. Aos Hebreus. Eu estou em Pedro. Tá cheio. Tá gravando, né, filho? Tá? Sim. Então tá bom. Que diz assim. Vamos ficar com a palavra de Deus, tá bom? Que diz assim. Havendo Deus outrora, havendo Deus antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então diz assim, a quem constituiu o herdeiro de Tudo. tudo. Por quem fez também o Amém? O qual, sendo o resplendor da sua glória, da sua pessoa, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu Poder. havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Os irmãos podem sentar, em nome do Senhor Jesus.
Então, quando Jesus ressuscita, agora ele está à destra. O que é a destra? É a direita. O que é a direita? É o poder. Amém? É o poder de Deus agora que está em Cristo. Onde Jesus disse que todo o poder é me dado no céu e na terra. E se tivesse sido outro Deus lá, ele ficou sem poder, porque não deu tudo para o Filho. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então eu queria, junto com os irmãos, meditar na palavra do Senhor e ver o que a Bíblia tem para nós em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então agora nós vamos dar para João, Epístola de João. Tem o caderno aqui, mas estou indo por mim mesmo. Epístola de João. Irmãos, o maior perigo do mundo, a pessoa você vai acreditar que não foi para o inferno. Que vai. Eu não acredito, irmãos. Os irmãos, amém? Olha, eu já fui para o inferno, fiz isso, fiz aquilo. Aí você vai ver as pessoas aí falando sobre que foi para lá e Deus falou com eles isso e aquilo. E muitas das vezes aconteceu. Amém? Só que eu não posso atrás deles. Eu tenho que ficar pela palavra de Deus. Senão ele me tira fora. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Então não importa o que aconteceu com alguém. Você, por exemplo, você tem claro dele, se não vê as igrejas por aí, está cheio de pai de santo convertido, que vem na frente para falar, para pregar o evangelho. Não vem para pregar o evangelho, vem falar da vida dele. O que ele foi, como pai de santo, como isso, como aquilo, e a igreja lota. Quem entendeu? Amém? Jesus não mandou nós fazer isso. Jesus não mandou nós abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? É bom para as pessoas que estão ouvindo, que já teve alguma coisa com Deus, não estou dizendo que é mentira, mas que não usa em cima do púlpito para tomar o lugar da palavra de Deus. Quem entendeu? Diga amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Eu falei para os irmãos que nós íamos ler lá em 1 João. É isso? Aos Hebreus, Tiago. Primeiro João 2,18. Vamos deixar a palavra de Deus falar, né? Eu ia deixar para falar por um fim sobre essas coisas, né? Mas já falei logo no começo. Agora depois nós vamos, ao ler a palavra de Deus, nós vamos perceber que a palavra de Deus é a verdade. E que Deus nunca disse na Bíblia que ele veio para morrer. Diz? Os irmãos acharam no versículo assim? Diz que é o filho dele que vai morrer. Quem entendeu que amém? Ao você falar que foi Deus, você está mentindo. E a pessoa sabe que a mentira é do diabo. O engano é do diabo. Quem está entendendo? Está vendo o perigo? O perigo? Amém? Então vamos lá. Versículo 3, 18, 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como viste que veio o anticristo, também agora os tem feito anticristo. Também se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora? Aí assim, saiu de nós. Amém? É os discípulos. Que lá não tiveram a revelação e saíram. Amém? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fôssemos de nós, ficaríamos conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Por isso que eu estou pregando aqui, falando com os irmãos, para chamar a atenção dessa pessoa que falou isso, para ele parar de falar. Está entendendo? Porque isso não convém para a igreja. Aí assim no versículo 21. Não escrevi porque eu não soubesse a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Eu acabei de perguntar para os irmãos se uma vez Deus, na Bíblia, disse que ele morreu. Tem? Não tem. Se não tem, por que fala? Entendeu? Então vamos lá. Aí ele fala assim no versículo 2, quem é mentiroso? Senão aquele que nega
que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque se você não crê no que Jesus falou, no que Jesus fez, não crê em Deus. Entendeu? Não crê em Deus, porque se você for lá para Jesus, ali está o próprio Deus pessoalmente. Amém? Mas na função de filho, e não como Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Para morrer por mim, você é filho, não tem nada de Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso ninguém mata. Quem entendeu? Diga amém? Então, esse versículo 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho também tem o pai. Amém? O que é negar ou confessar? Está negando, irmão. Você fala que foi o pai que morreu no lugar do filho. Está negando o filho que morreu por você. E você quer passar coisa errada para os outros. Você pode entender? Amém? Então, se vamos ver na Bíblia o porquê que o nosso Deus é tão maravilhoso que precisou daquele corpo, e aquele corpo está lá até quando tudo acabar, aí o filho acaba com aquele ministério do filho, aí Deus já sabe o que vai fazer com aquele corpo. Ele que sabe, ele que sabe o que vai fazer, quem entendeu? Mas enquanto estiver aqui na terra, o ministério de Deus Cristo é o Filho de... Alguém conhecia Deus lá para trás? Não. Nós viemos conhecer o Filho quando Jesus veio trazer as boas novas. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, se você tomar cuidado, você passa a ter esse espírito. Sem querer, você está negando. Amém? E nega o Filho de Deus. Versículo 27, que diz assim: a unção que vos recebeste, a unção que vos recebeste, vós recebestes dele. A unção que vós recebeste, Dele. dele quem? Fazer uma pergunta para ele, dele quem? Dele quem? De Deus ou de Jesus? Hã? Vamos lá, de Deus ou de Jesus? Amém? Nós estamos lendo na Bíblia para não falar coisa errada. De Jesus, irmãos, Jesus! Você fica com medo, não. Você não vai entristecer o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo é para falar de Jesus. Jesus na terra, lá, quando o filho estava na terra, ouviu-se uma voz entre os discípulos: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Não é mais o Espírito Santo, é a ele, é Jesus. Quem está entendendo? Amém? Mas o cara está dizendo lá que quando der o Espírito Santo, ele nos ensinaria em toda a verdade, depois que ele subisse. Amém? Mas levar, nos ensinaria em toda a verdade, trazendo você para a Bíblia. Não é tirando você da Bíblia. Quem entender? Porque ao trazer para a Bíblia, eu vejo que o pai não morreu, foi o filho. Irmão, está entendendo? Aí que mora o perigo das coisas. Então que Deus possa nos abençoar, para a gente não fazer confusão. Em nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 27. E a unção que vos recebeste dele. Por exemplo, Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Foi Jesus que enviou os seus discípulos. Quem está entendendo? Então vamos lá. A unção que vos recebeste dele, fiquem vós. Não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém? Agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele, na sua vinda. Está falando de quem? Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor de todo o nosso coração. Agora o 4:1 diz assim, vamos prestar atenção. Que diz assim:
agora vamos entrar lá para falar do Cristo, o Filho de Deus. 4 anos assim, amados, não criais a todos o Espírito, mas provai se o Espírito é de Deus, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado a mão. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é De Deus. mas é o Espírito do anticristo. Olha para por aqui. Para comentar sobre isso. Por que está falando que um Espírito anticristo, ou do diabo, não confessa Jesus Cristo vindo em carne? Porque foi na carne, mais uma vez eu falo para os irmãos, foi na carne que Jesus levantou o diabo. Entendeu? O cara não foi Deus, foi o Filho de Deus. Amém? Por exemplo, agora você é cristão, você é o Espírito Santo de Deus. E se você viver na carne, você vai pecar. Mas se ficar no Espírito, você vai glorificar a Deus. Está entendendo? Porque a carne não tem nada de bom. E agora peço para prestar atenção. Houve no começo alguém que a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Certo? Esse que queria ser igual a Deus, Deus tirou a luz dele. Deus condenou ele. Deus jogou ele nas trevas. De que maneira? Tirando dele a luz. Quem entendeu? Então agora aquele lá, o espírito das trevas, o espírito do diabo já está condenado. Quando Deus ia mandar enviar o seu filho na terra, foi para nos tirar da mão daquele que teve acesso à carne e, de uma maneira ou de outra, todo mundo fazia a vontade dele. Quem está entendendo? Então agora Jesus Cristo é enviado para nos livrar de todo mal, para nos tirar da mão do inimigo. Então Jesus Cristo não veio para, Jesus Cristo na cruz do Calvário, não veio para condenar ele. Ele já estava condenado. Quem entendeu? E uma vez condenado para vocês. Só que ele, a morte pertencia a ele, o pecado pertencia a ele, tudo pertencia a ele. E Deus nos veio para, o Filho de Deus veio para nos livrar dessas coisas. Quem está entendendo? Aí vai no meu lugar, vai no seu lugar. E dizendo que agora você tem que dar sempre de novo, você vai na criatura, que os que estão em Cristo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Fala, Jesus foi. Foi Pai, não, foi o Espírito, não. Quem está entendendo? Diga amém. Ah, não, cara, tem certeza, tem a Bíblia, diz assim. E por que eu vou dizer que é o Pai? Quem entendeu? Então, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, irmãos. Eu tinha tirado alguma coisa sobre o Cristo, tinha marcado aqui, mas tem muita coisa escrita. E eu vou ficar pela Bíblia, em nome de Jesus. Não é que aqui não está pela Bíblia, está, mas deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui. Deixa eu ver onde. Já nós vamos entrar na mensagem. Continuar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vou pegar isso aqui. Abra a sua Bíblia comigo. Isaías 9:6. Esse último hino que nós cantamos, qual que foi? As moças, as irmãs cantaram aqui. Hã? Porque dele por eu. Ah, tá. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.
foi o filho que morreu, você tira a glória dele. Quem está entendendo? E essa é a glória que ele haveria de receber. Uma glória espiritual. Se fez cordeiro, né? Se fez sacerdote, fez bem para esse mundo, não somente para sofrer por mim e por outros. Sim. Agora ele venceu, agora ele tem a igreja nas mãos. Ele tem a igreja nas mãos. A ele a glória para todos sempre. Amém? Amém. A igreja volta para ele e o mundo volta para o inferno. Continua dessa maneira. Dá o filho dele para fazer justiça. Você está entendendo? Eu falei o filho, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho algum versículo dos irmãos aí? Isaías 9:6. Diz o quê? Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Está vendo? Esse é o menino que Deus nos deu. Vai negar ele? Hã? Tem jeito de negar? Esse menino é Deus forte, o principado está sobre o seu ombro. Traduzindo, tudo que é poder processado está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo não tem Deus. Quem entendeu? Amém? Não caia nos pecados, não tem pecado. Deus fez questão de você elogiar o filho dele. Quem está entendendo? E não falar mal do filho dele. Porque as injúrias que os judiava a Deus no Velho Testamento caiu sobre o filho. Traduzindo, foi ele que carregou tudo nas costas. Quem entendeu, irmãos? Amém? Vamos lá, Mateus 18. É uma pena, pouco tempo aqui que a gente tem, né? Mateus 18, os irmãos acharam? É isso, Mateus 18. Mateus 1,18, irmãos, desculpa. Isso aqui é a pressa aqui atrapalha tudo. Porque a hora é pouca, né? 1,18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim sobre Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntar, se ajuntarem, achou-se ter concebido no Espírito Santo. 20. E projetando logo isto, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Dará-nos um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus Pecados. como homem. Quem entendeu? Quem entendeu? Amém? Então agora nós vamos ler alguma coisa dentro da palavra de Deus, para nós vermos hoje, nos nossos dias, Jesus, Deus é tão maravilhoso que hoje que nós vivemos, você não precisa falar que você tem o Espírito Santo. Hoje você tem que falar que tem Cristo. Porque se for pela Bíblia, o Cristo está no lugar do Espírito Santo. Quem entendeu? Amém? Mas entender como? Só assim na palavra você não vai entender. Vamos para a Bíblia, amém? Vamos para a Bíblia. Então vamos lá. Mateus 17:5. Vamos para a Bíblia. Mateus 17:5. Eu falei que Cristo tomou o lugar do Espírito Santo. Mas não, cara, como é isso? Porque é Ele que está lá. O Deus Todo-Poderoso agora está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu falo aqui em Mateus 17:5, como diz os irmãos, vou ajudar? Para nós não se perder aqui. 17:5 diz assim: estando ele a falar, eis que uma nuvem luminosa o descobriu. E da nuvem saiu que uma voz que dizia: este é meu amado filho em quem me Escutai. Amém? Então nós temos que escutar Jesus Cristo. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando. 21:37. Mateus 21:37. Diz
Deus acharam. 36 diz assim, depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles lhe fizeram-lhe o Mesmo. Deus aqui Jesus está falando, contando a respeito de que ele haveria de ser morto e coisas assim. Vamos lá. Versículo 37. E por último, enviou-lhe o seu Filho. dizendo, quem está contando isso, irmãos? Quem é que está contando isso? É o Espírito Santo? É Jesus. Amém? É Jesus. Quem está entendendo, irmão? Tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Nunca mais o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus disse que haveria de nos dar é porque ele tinha que morrer, ele tinha que subir ao céu, ressuscitar melhor, dizendo, vou subir ao céu, pois ele mesmo vai enviar. Traduzindo para mim e para você, aquela função de filho acabou. Entendeu? Acabou. E agora ele sobe, ele é o próprio, sempre foi o próprio Deus. Só que como o homem não podia falar que era Deus, porque Deus não é homem. Deus é o Espírito. Mas só que Deus usou aquele homem. E agora aquele homem não dá para esconder, porque ele está lá no céu. Então nós vamos ver Jesus, não é o Pai. Entendeu? Você vai ver Jesus. Ah, não, cara, não queria ver o Pai. Você não vai ver o Pai em lugar nenhum. O Pai está em Cristo. E já reconciliou o mundo consigo. Está entendendo, irmão? Porque não existe dois deuses, dois espíritos, dois corpos. Tudo de Deus é um. Está entendendo, irmãos? Isso é bíblico. Então agora eu falei que ia ler para os irmãos aonde? 37, o senhor não terminou. 37, por último, enviou o seu filho dizendo, terão respeito ao meu? Filho. Mas os jogadores vêm do filho e disseram entre si, este é o Dele. O que aconteceu? Mas o que está escrito? Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. É a vontade de Deus. Amém? Aí eles ficam brigando, cara, quem é filho dele? O irmão está filho dele aqui, o pai dele morreu. Não entende nada das coisas espirituais. Amém? Que as coisas espirituais não é como o terreno. Deus quis falar conosco assim. Deus quis trazer confusão na mente desse povo mesmo. Agora está vindo por você, não. Quem está entendendo? Era o filho que tinha que morrer. E não o pai, porque o pai é espírito. Quem está entendendo? Deixa eu contar para os irmãos. Nós temos que essa morte nossa, Jesus nos livrou dessa morte. Jesus nos livrou não dessa morte carnal, que ele não conseguiu livrar. Mas nos livrou da morte espiritual. Então você vai ver que nós já não vamos passar por julgamento. Mas aqueles outros que não quiseram, o autor e consumador da fé, que veio para nos dar vida, não quis outra vida, está morto. Continua morto e vai continuar morto. Entendeu? De que maneira, meu caro? Morto aqui na terra? E lá no juízo final, morto espiritualmente. Aí é o espírito, vai não é a carne, é o espírito que vai morrer. Por isso a Bíblia chama de segunda morte. Entendeu? Nós não vamos passar pela segunda morte. Porque Deus já nos livrou daquela segunda morte. Entendeu? Morrendo por mim e por você. Entendeu? Vamos continuar meditando a palavra do Senhor. 21, 37 já lemos, né? 22, 42, 22, 42. E assim, o 41. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensai vós do Cristo, de quem é filho? E eles disseram, Deus dá. E Jesus aqui conserta. Porque Jesus nunca foi filho de Davi. Jesus é filho de Deus. Quem está entendendo? Então Jesus conserta lá, dizendo que como que Davi chama ele de filho, tal. Como que Davi chama ele de Senhor? Se chama de Senhor, tu é pai, meu filho. Entendeu? Essa mesma passagem, vamos continuar lendo, claro, vamos ficar na minha palavra, só faço confusão. Deixa eu comentar. Então, que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu, Senhor. assenta-te à minha Direita. Quem está lá em cima? Está falando de quem aqui? Quem é o Salvador de Davi?
pecado contra o Espírito Santo. Pecar, você fala que o pai que morreu. Quem está entendendo? Porque o próprio Davi disse: o Senhor é o Senhor. Jesus é o Senhor de Davi. Amém? E era o Senhor de Davi que ia morrer. E não o próprio Deus. Quem entendeu? Vocês querem ver uma coisa? Ficar traz confusão? Jesus disse, perguntar uma vez para o Senhor Jesus, que hora que Jesus disse que não sabia que é o dia e nem há, e que o filho há de vir. Tem uma passagem bíblica que ele fala que o filho também não sabe. Quem entendeu? Ninguém sabe, nem o filho, essa passagem bíblica que diz que ele também não sabe. Você está entendendo? Por quê? Porque ele está ali como filho. Não é para revelar as coisas de Deus. E o que é revelar as coisas de Deus? É falar para o mundo que tal hora, tal minuto, Deus vai voltar. Deus vai acabar com tudo. Quem está entendendo? Eu não quis dizer e pronto. Agora você acha que ele não sabia? Quem entendeu também? Claro que sabia. Mas não é para nós, acabou. Temos que ficar contentes com isso. Quem entendeu também? Então você não fale que foi Deus que morreu por nós. Que Deus que morreu por nós, que é antibíblico. Amém? Então nós estamos na Bíblia aqui que tudo é Jesus. Amém? 23, 37, já lemos? Não. Vamos ver. 23, 37 de Mateus. 37 diz assim: é verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Aí ele fala dessa geração: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis o Pai? É assim que está escrito aí? Eu ajuntar os teus filhos. Por que ele disse isso? Eu ajuntar? Era porco. Sabe uma galinha? Ele falou que ele chorou. Que ele quis ajudar como uma galinha, ajudar os pintinhos debaixo de suas asas. Galinha, asa é corpo, corpo é Cristo. Quem entendeu? Quem entendeu, amém? E ele desfazendo do próprio Deus. Estamos desfazendo? Não, porque está falando que é ele que veio nos ajudar. Ele que veio buscar e salvar o que saiu. É ele. Jesus Cristo. Quem entendeu? A Bíblia diz que quem não tem um filho não tem um. Mas como explicar isso? Porque ele veio pessoalmente. Se você não crê nele pessoalmente, você vai acreditar naquele que você nunca nem viu. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Tá bom, então tudo isso é bíblico. Graças a Deus por isso. 27 e 43, já lemos? Nós nem acabamos de ler esse, né? Eu fico empolgado. É o 20, 24, 23, 37, né? 37 diz: em verdade vos digo que todas essas coisas não dividem sobre essa gente. Aí ele fala, né? Então está falando do povo de Deus, o judeu lá atrás. Quando Jesus entrou, chorou sobre Jerusalém. E aí ele fala: quantas vezes quiser? Pronto. Nos ajudaram como galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas. E vocês não quisessem. Vossa casa não ficará deserta. Quem está entendendo? Amém? Deus é bom, Deus é bom. O ministério de Deus, Filho, Deus fez esse mundo. E disse que da semente da mulher nasceria o que pisaria na cabeça da serpente. Nasceria! E quem nasce é filho. Não é Deus. Quem está entendendo? Deus nunca nasceu. Deus arrumou um corpo. E aquele corpo chamado de filho. O filho nasceu e Deus se apresentou ou se manifestou. Quem está entendendo? Diga amém? Isso é bíblico. Outra coisa não. Marcos 16, 61. É uma as horas passam muito rápido. E eu queria falar mais coisas.
mas o tempo é curto. Eu também fico falando aqui, fico lendo a Bíblia. Marcos 16, 61, os irmãos acharam? Não existe. Oi? Só vai até 20. Isso, acho que não existe Deus não. Então, mas pula ele. Marcos 16, 6, vamos ver, talvez seja isso. Alguém pode ler para mim, fazer um favor? Se achou? Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Amém? Pronto. Foram lá no túmulo procurar Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Para a glória de Deus, acabou o mistério feminino. Entendeu? E hoje aquele corpo está lá em cima. Não só por causa dos judeus, que não aceitaram ele, mas o mundo também fora que não aceitou. Aquele corpo está lá como testemunho. Ou como testemunha. Quem está entendendo? Deus não vai cobrar nada de ninguém sem antes você ouvir. Você vai ouvir. Quer queira, quer não queira. Por isso Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura. É isso ou não é isso? Aí você vai ver que a Bíblia diz que quem crê e for batido será. Você vai entender? Aí você fala, não, se não quer, só se for batizado. Aí a Bíblia diz que é só. Quem entendeu? Mas só que se for batizado em nome de Deus. Nós estamos falando sobre o nome aqui, sobre o Cristo. Quem entendeu? Foi ele que veio pagar o preço do meu pecado e o seu. Você tem que batizar em nome de Deus, ele é o seu dono agora. Quem entendeu, diga amém? Amém. Ele faz parte, você faz parte dele, ele faz parte de você. Porque foi ele que te comprou. Amém. Foi ele que pôs o nome dele em você. Então agora ele é seu pai. Quem entendeu? Agora ele não me toca. Porque você é de Deus. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Então vamos continuar meditando mais um pouquinho. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em João 12, Evangelho de João 12, bastante conhecido dos irmãos. Os irmãos acharam? Vocês estão vendo aqui que vai falar só sobre o nome. Olha o nome de alguém. De alguém que se apresentou, que nasceu. É certo ou não é certo? Mas a todos os quantos receberam, aos que creem no seu Nome. cara, o mundo inteiro crê no nome de Jesus. Será que crê nele? Entendeu? Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem que crer no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Cristo. Então presta atenção. Então Jesus faz isso. Morre muito por você, agora para você crer no nome dele. Aí você vem e fala que o pai que morreu por causa do filho. Entendeu? Desfazendo todos os planos de Deus desde o princípio. Está certo? Estou certo ou estou certo? A palavra de Deus diz que Deus fez o mundo por fidelidade. Quem está entendendo? Foi para o filho. Amém? Então ele conta sobre aquilo que Deus mandou matar, e depois, por último, veio o seu filho. Aí os judeus falaram, vamos matar ele, que ele era herdeiro. Só que ele herdeiro no espírito, não. Quem está entendendo? Então tá bom. Se você for levar a Bíblia, lá no carnal material, você nunca vai entender as coisas do espírito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Foi Deus quem falou isso. Quem entendeu? Maravilhoso, né? O mundo pensa que conhece a Bíblia, conhece as letras, mas não tem discernimento espiritual. Então se perde. A letra está aqui, muitas vezes a letra está aqui, nem a letra se quer aceitar. Agora imagine um pouquinho mais na letra. Quem entendeu, diga amém? Fica mais difícil. Então a Bíblia diz assim, aos que criam o seu nome, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Agora aqui é diferente. Amém? Porque nós, igreja, foi Deus quem deu para o seu filho. Jesus disse que ninguém chegaria a ele se o Pai não enviasse. Ou não desse. Entendeu? Que é a igreja. A igreja, por que no caso, se o senhor assiste, se o senhor está falando do filho, no tempo do filho? Por quê? Porque Deus, Jesus veio e paga o meu pecado, o seu, paga as nossas dívidas. Amém? Mas você receber alguma coisa de Deus, Jesus Cristo haveria de subir e enviar o Espírito Santo, que era a promessa do Pai. Porque lá em João, Jesus nos ensina. Está entendendo? Aí você vai para João, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do céu aí aparece Jesus, então foi Jesus que derramou o seu Espírito, teve que morrer. Quem está entendendo? Vamos supor, Jesus morava aqui na terra quando ele ressuscitou, Maria foi lá, Maria acho que é Maria mesmo, lá no túmulo, falou, não me toque, porque eu subi para o meu Pai. Vai lá dizer, meus irmãos, o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso, porque eu estava aqui na terra ainda. Quem está entendendo? Então vamos meditar mais um pouquinho a palavra do Senhor. Chega as horas, agora vamos para Romanos, senão nós não vamos entender. Melhor dizer, vai ser a compreensão melhor nossa, nós vamos ter que ir para Romanos. Cadê o Romano aqui? Peguei meio correndo, lá tinha muita letra, muito escrito, irmão. E eu não quis ficar por lá. Jesus é bom. E a sua misericórdia dura Para sempre. João 3,16. Evangelho de João 3,16, estamos aqui, por favor, aqui. Que diz assim. Os irmãos acharam? 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna. Amém? Para se cumprir lá em Isaías 9, um filho se nos deu. Como negar isso? Amém? Negar isso é você dizer que o Pai, ou Deus, morreu no lugar do Filho. Isso é diabólico. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos falam, diabólico. Irmão Carlos, é bem assim, irmãos, toma cuidado. Porque Deus faz no mundo para o Filho herdar. Deus faz no mundo, castiga o Filho dele, né? Mata o Filho dele. Porque tudo aquilo que quando Jesus haveria de passar já estava escrito. E tinha que ser daquele jeito. Então o Pai está castigando ele. Aí ele é obediente até a morte de cruz. Agora vai tirar ele. Quem está entendendo? Anular Jesus Cristo é anular todo o plano de Deus. Todo. Amém? Quando Jesus disse que na semente da mulher do Senhor que pisaria na cabeça da serpente, você está anulando lá atrás. Quem entendeu? Quando Jesus disse que ia separar lá em Gênesis 1, e fazia a separação entre a luz e as trevas. Foi quando veio Jesus, você está negando lá também. Já estou entendendo? Amém, irmãos? Está negando. Deus é bom. Sabe por quê, irmãos? Eu fico meio chateado quando eu vejo homens de Deus falar aquilo que não bate. São homens de Deus. Mas deixam a desejar. Quem está entendendo? Querendo levar as pessoas para esse lado. Você vai para esse lado aqui, você vai ver com o Espírito do Anticristo. É um perigo ou não é um perigo? Amém? É um perigo. Mas Jesus é bom. Deus é maravilhoso. João
16, João 15, 15. Tem umas três ou quatro páginas aqui, tudo escrito para nós ler. Mas eu fiquei falando aqui, deveria ter deixado a palavra. Mas a palavra de Deus já veio. Eu falei o que, João 15? 15, 15. 15, 15? É. Já não nos chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu, Senhor. mas temos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito com... Conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas foi o Deus que escolheu a nós. Eu vos escolhi. Jesus é Deus. Esquece o princípio. As coisas terrenas, estamos falando de coisas terrenas. Está entendendo? Está tendo no ministério de Deus, filho. Os irmãos entenderam? Vocês querem conhecer alguma coisa que nunca ninguém conheceu lá atrás? Os irmãos entenderam? Nós temos que conhecer a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele está falando assim, não me chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz, eu sou o Senhor, mas tenho me chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito Conhecer. isso que ele tem visto e feito conhecer a minha palavra, tá bom? Aí diz assim, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vós e deis. Lutou. Quem que nomeou nós? Jesus. Hã? Vocês estão vendo? Vão calar o Espírito Santo, vos guiaria em toda a verdade. Até a igreja, irmãos. Até a igreja nasceu. Já vai entendendo? Quem não sabe hoje que hoje tudo é o Espírito Santo? Ah, cara, todo mundo sabe. Quem entendeu, irmão? Mas o valor maior é Cristo. Cristo. Mas maior, mas isso deve ser maior. É por causa daquele corpo que Deus usou. E a Bíblia diz que assim como ele é o ovelha, porque ninguém vê o Pai. Aí no caso, mas Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai. Porque estava ali pessoalmente, Deus é Espírito. Quem vê a mim, os irmãos estão vendo meu Espírito? Foi o que Jesus disse aquele dia. Quem vê a mim vê o Pai. Porque Deus está em Cristo. E aquele Espírito de Cristo, ou o Filho de Deus, é o próprio Espírito de Deus. Só que na função de filho. Quem entendeu, diga amém? Essa função de filho nunca mais pode tirar. Ninguém pode tirar mais. Porque foi através do Filho, chamado braço de Deus, que Deus veio te pegar, tirar desse mundo cruel e levar para ele. Não é à toa que ele morreu de braços abertos. Quem entendeu, irmão? Amém? Jesus morreu de braços abertos, pois se vinde a mim todos vós que estáis, é Cristo. Amém? Só que você vai olhar, a Bíblia diz lá aos Romanos, poxa, eu estou olhando aqui tentando achar, não acho, vou por mim agora, tá bom? Vamos lá para Romanos, rapidinho, irmão. Romanos 8, né? 8 diz assim. Romanos 8 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Espírito Santo, é isso? Em Cristo Jesus. Não quero estar negando o Espírito Santo, não estou negando o Espírito Santo. Estou aceitando Jesus Cristo. Se eu aceitar Jesus Cristo agora, eu tenho o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi dado para te levar a Cristo. E levar a Bíblia. Quem está entendendo? Então ninguém está escrevendo o Espírito Santo. Quem está entendendo? Então diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado continuou com o pecado para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam para a carne, as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 9.
Mas se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Vamos explicar. Aquele corpo que não tinha, agora tem. Amém? Deus quer que você conheça Cristo, que é Jesus Cristo. Amém? O Filho de Deus. Porque essa filiação, esse ministério de Deus Filho, foi para salvar a mim e a você. Morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. Quem entendeu? Porque Deus não perdoou e sequer ele. Deus não perdoou ele. Quem entendeu? Deus deixou o homem morrer, deixou o homem pecar, e agora quem vai pagar esse preço? Ele mesmo se fazendo carne. Quem está entendendo? Ele mesmo se fazendo. Só que ao se fazer carne, vira esse mistério filho. Quem está entendendo? Ele não vai dar direito para você dizer que é ele que está morrendo. Quem entendeu antigamente? Ele vai morrer, o Filho de Deus. Vamos lá. O 10. E se Cristo está em vós, o corpo, Na verdade, está morto. amém? Então você vai ver, vou parar com a Bíblia aqui. A Bíblia diz que Cristo em vós, a esperança, Da glória. Cristo é, Vós. está vendo o nome do Espírito Santo. Quem entendeu, irmãos? Amém? Não é que o Espírito Santo sumiu, que não tem mais, não. É por causa daquele corpo. Aquele corpo que vai julgar o mundo. Todos os outros pegarão e toda a língua confessará que ele é Senhor. Não tem senhores. Para a glória de Deus, Pai. Já mais entendeu? Tudo é Cristo. Cristo não é que tomou lugar do Espírito Santo. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse que é o Espírito de Cristo vive em mim. Ué, era Cristo ou Espírito Santo? Não é Cristo. Porque você não pode. E o que é Cristo, meu cara? É o Espírito Santo? Não! O Espírito Santo não é Cristo. Mas por que fala Cristo agora? Porque ele é tudo em todos. Entendeu? Ele é tudo em todos. Quando ele ressuscita. Entendeu? Tudo que é de Deus passa a ser ele, Cristo. Então, Cristo em vós, a esperança. Da glória. Entendeu, irmãos? Amém? Vamos ficar se blasfemando com o Espírito Santo. Nós sabemos que eu estou blasfemando. Quem entendeu, diga amém? Amém? A Bíblia diz que gente pode dizer, para mim o morrer e o viver é Cristo. Uma coisa assim, sabe? É assim? Amém, irmãos? Então que Deus possa abençoar, irmãos. Tem bastante coisa para ver aqui, mas Deus deixou assim, só assim. Acho que foi o suficiente. Foi? Amém? A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, Esse tal não é ele. esse tal não é. Eu não quero mais. Por que falar Cristo? Porque foi através de Cristo que Deus consumou tudo aquilo que ele tinha lá para trás, no Velho Testamento, para nos salvar. Quem entendeu? Deus é bom, é bom. Maravilhoso. Vou dar uma salva de palmas, Senhor. Então agora vamos concluir. Cristo não é o nome de Deus. Cristo não é o nome do Espírito Santo. E, no entanto, você tem que ficar como Cristo. Por que, no caso? Porque agora é tudo em todos. Quem está entendendo? Então você vai ver que hoje a Bíblia diz que assim como ele era ovelhas. Então você vai ver que você vai ver Jesus Cristo, que seria o Emmanuel, Deus conosco. Esse Deus conosco, para o povo judeu, seria o Messias. Mas o Deus, eles não aceitam. E agora para mim, para você, esse mesmo Messias, para nós é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, meu caro, Jesus é o nome do Filho, da qual o Pai usou para salvar eu e você.
Então ele tomou esse nome de Jesus Cristo, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem está entendendo? Então, se você não acreditar na palavra de Deus, Jesus disse, a Bíblia fala em João, 1 João 5,20, faz tempo que eu não cito essa passagem, mas a Bíblia diz que sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmãos? Quem está entendendo? É a palavra dele, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Se tratando das coisas de homem ou do mundo, irmãos, Deus usou o homem. Deus sempre usou os homens, usou, e por último, o seu Filho, Jesus Cristo. Quem entendeu? Diga amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Deus nos deu alguma coisa assim? Acho que foi o suficiente para alguém saber lá fora que não pode fazer isso. Quem entendeu? Diga amém? A não ser que mostre na Bíblia, aí sim, mas se não tem, aí você vai pegar alguém dizendo que olhar para o tal do Velho Testamento, que Deus ia abolir o Velho Testamento. Não quer dizer nada disso, não. Quem está entendendo? Amém? Não quer dizer nada dessas coisas. Está vendo? Dá para as pessoas num lugar que não sequer nem a pessoa entende, nem outro entende, e todo mundo fica sem entender. Amém? E a Bíblia diz, Jesus disse, quem crê em mim não será Confundido. Vamos continuar acreditando em Jesus, para não fazermos confusão, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pela tua graça, pelo teu brilhador. Te louvo pela igreja, te louvo, Senhor, pelas irmãzinhas, que louvamos o Senhor aqui. E a gente sentiu a tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Caleb, pelo Luquinhas. Obrigado pelos meus irmãos que o Senhor nos deu. Para juntos fazermos bastante louvar o Senhor neste lugar. Nos espere-nos em casa. Guarde-nos livre de todo mal. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito, muito obrigado. Amém? Vai tirar só um lado, tá? Outro lado.